Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que hoje nós tenhamos um dia abençoado por Deus com muito amor, paz, respeito, responsabilidade e muita sabedoria. Vamos para a nossa agenda, dia 11/6/2021. Classe, nós teremos português, páginas 123 e 124. Lida em mim, página 38. Casa, português, páginas 125 e 126. Lida em mim, página 39. Estudar para a leitura da página 125. Português, nós vamos ler palavrinhas com an, em, in, on e Tia Carla, eu já estudei isso. Você já estudou, mas foi com a M, EM, IM, OM e M. Tem o mesmo som, só que a escrita é diferente. Vocês lembram que quando eu fui explicar, a tia Silene também, nós falamos que nós usamos o an com M, em, in, on, com M, quando é no final da palavra ou quando é antes de P e B, tá certo? O som é an, em, in, on, Mas como vem com outra letrinha antes, você vai falar a sílaba dessa letrinha com an. Como aqui, a primeira, ó. Canta, canta. A segunda, longe. Você vai falar a sílaba com ó. Canta, longe. A terceira, renda. Quarta, gente. Quinta, dente. Sexta, pensamento. Pensamento. Sétima, dança. Oitava, cansado. Nona, fazenda. Décima, contente. Vou falar o número de uma palavra e você vai ler, tá certo? A terceira palavra, arranha, ó. Renda, renda. A sexta, pensamento, muito bem. A oitava, cansado, muito bem. E a primeira, canta, show. Agora nós vamos fazer a leitura de algumas frases. Olhem só. As crianças, aí ó, CRI, crianças estão cantando na igreja. As crianças estão cantando na igreja. Antes, você pode pausar o vídeo e praticar sua leitura antes da tia Carla, tá certo? Vamos lá. Pausou? Então, vamos continuar. Se não pausou, pausa antes de fazer a leitura com a tia Carla, tá certo? Vamos lá para a segunda. Carlos está completando, olhem só, COM. Por que é M? Porque depois já vem um P. Escrevemos M antes de P ou B. Completando 5 anos. Carlos está completando 5 anos. Mais uma frase, pause o vídeo, olhem só. Vamos dançar na festa de São João? Vamos dançar na festa de São João? Está fazendo uma pergunta. Olha o ponto de interrogação lá no final. Muito bem. Vamos dançar na festa de São João? Mais uma frase. João perdeu o dente. João perdeu o dente. E você também perdeu um dente, não foi? 1, 2 ou 3? Vamos agora para a explicação do Lida em mim. Soluções ganha-ganha. Soluções ganha-ganha é quando você tem um problema e você consegue solucionar. Você ganha e o outro também ganha.
Quando você ajuda o seu amiguinho a solucionar um problema, todos estão ganhando, tá certo? Nós só devemos solucionar um problema quando é bom para mim e para o outro. Se eu for solucionar um problema que eu preciso prejudicar outra pessoa, não faça. Você tem que ir ao máximo resolver o seu problema sem prejudicar o outro. Vou dar um exemplo. Você está na rua, pertinho da sua casa, e você está com lixo e precisa jogar no lixeiro. Aí você afasta um pouquinho da sua casa, você não joga na sua casa e joga no chão, perto da casa do vizinho. E aí? Você solucionou o seu problema? O seu problema era jogar o lixo? Em partes, né? Você conseguiu descartar o lixo da forma errada e na frente da casa do outro. Você vai prejudicar o outro e você sabia que você prejudica você mesmo, porque você faz isso, o outro também faz e vai acabar entupindo o bueiro. Sim, quando vai chover, alaga tudo. Por quê? Porque os bueiros estão entupidos, tá certo? Cheios de lixo. Então, dessa forma, você não conseguiu solucionar o seu problema, tá certo? Você só afastou o seu problema de você. Mas ele volta, o seu problema sempre volta quando você não consegue solucionar. Outro probleminha, quando você levanta, vai lá na frente e escreve as coisas que estão no quadro. Você está solucionando o seu problema, mas você está tampando a visão do seu amiguinho que está lá sentado tentando escrever, tá certo? Vamos pensar antes de agir. E na sala de aula? Em outros cantos, para nós não ficarmos perdidos, para compreender tudo que está sendo dado, ensinado, nós precisamos agir. Como? Vocês sabem como? Olhem só, essas duas crianças estão com dúvida, né? Um rostinho assim de dúvida. Eu acho que eles não prestaram atenção na aula. Ou então tiveram dúvida e não perguntaram. O que aconteceu? Vamos ver? Também tem aquela criança que fica só pensando nas brincadeiras, nos filmes, nas viagens, em comer, em brincar, em ir embora. E aí, esquece de prestar atenção na aula e acaba perdendo o assunto, acaba perdendo a explicação. E aí fica perdido, sem saber o que vai acontecer e sem saber o que vai fazer na atividade. O que foi que a tia deu? Eu não sei. E para isso não acontecer, nós vamos fazer agora um diagrama, tá certo? Vamos fazer um diagrama de tempestade de ideias para ajudar você a ficar mais concentrados. Olha só a nossa tempestade de ideias do conhecimento. Aí no meio, o que nós precisamos? Conhecimento, estudar, aprender, certo? E vamos ter 4 ideias aí para que você tenha um sucesso radiante. O primeiro, qual será? Vamos ver? O que você precisa para aprender o que a professora está explicando, a mamãe está falando, o papai? Você precisa prestar atenção, olhar, tá certo? Você olhando, você vai aprender também. E o que você precisa mais, além de olhar, além de observar? Sim, você precisa escutar. Muito bem. Nós precisamos observar e escutar. O que mais você precisa para aprender? Ter sucesso no aprendizado? Muito bem. Praticar. O que eu observei, o que eu escutei, eu vou agora escrever, eu vou praticar, realizar minhas atividades. E precisamos mais de quê? Além de observar, escutar, praticar. O que será? Sim,
participar da aula muito bem. Quando você não conseguir entender, você tem que dizer: tia, professora, explica de novo, por favor, que eu não entendi essa parte. Ou, tia, eu posso responder essa pergunta? Quando a professora perguntar, você responde. Quando a professora perguntar para a pessoa específica, chamar o nome de um aluno, se não for você, você tem que ficar em silêncio. Responde só na mente, tá certo? Porque a professora quer saber se a criança que ela está chamando está entendendo. E se você der a resposta, como é que a professora vai saber se a criança está aprendendo ou não? Isso é uma ajuda, tá certo? Você deve ficar em silêncio se a professora não pedir para você, pedir para uma criança específica, tá certo? Quando ela pede para coletivo, não. Quando ela pede sem falar o nome da criança, você responde, você fala, tá ok? E quando você coloca em prática o observar, escutar, colocar em prática e participar da aula, você vai ser uma criança de muito sucesso. Sucesso na leitura, na escrita, na matemática, em qualquer área. De quando você fizer uma prova, se você seguir essas ideias, essa tempestade de ideias, você vai ser uma criança de muito sucesso. E leve essas ideias para o resto da sua vida, tá certo? Combinado? Porque assim você vai terminar o ano de 2021 com o seu ABC perfeito, entrar na sala do segundo ano com muito sucesso, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, e você vai ser a criança nota 10, tanto na liderança quanto no conhecimento, ok? Agora você vai ficar com a tia Silene, com a explicação da atividade classe e casa e a correção. Muita atenção nessa hora. Olhe, olhe. Beijos, tchau. Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais um dia que se inicia, uma linda e muito abençoada sexta-feira. E a tia Silene chegou para dar continuidade à nossa aula de hoje, explicando as suas atividades de classe e também de casa. Então, hoje, dia 11 de junho, sexta-feira, véspera aí de uma das comemorações do mês junino, né? A primeira fogueira do mês. E nesse ritmo assim, bem quente, vamos iniciar a nossa aula, começando aí por português. Classe Português, página 124. Então, corre lá, abre o seu livro na página 124 e vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Primeira questão. Observe os desenhos e escolha no quadrado as ações que completam as frases, depois copie-as. Você vai observar aí no seu livro este quadrado aqui. Dentro deste quadrado, você vai ler diversas ações. Ações é tudo que você pratica e que faz algum movimento. Então, isso é uma ação. Primeira ação, estudando. Segunda ação, lendo. Terceira ação, comendo. Quarta ação, nadando. Quinta ação, pulando. Sexta ação, conversando. Sétima ação, andando. E oitava ação, correndo. Nós temos 8 ações aí, onde você vê o desenvolvimento, o movimento que você pratica em determinada situação. E lendo, relendo este quadrado, você vai aí observar no seu livro essas imagens. Você observa aqui de pertinho a imagem que tem aí proposta no seu livro e vai completar as frases usando uma dessas palavras que está no quadro aqui e aí no seu livro assim. Primeira frase. Mamãe está com a professora. O que a mamãe pode estar fazendo com a professora? Estudando, lendo, comendo, nadando, pulando, conversando.
Então, se você prestar atenção à frase, você vai ver que a mamãe vai estar conversando com a professora. A imagem vai mostrar isso, vai relatar para você que a mamãe está conversando com a professora. Segunda frase, observando a imagem, observando o quadrado, você vai ler. A criança está... O que a criança está fazendo na ação que ela está praticando? Ela está nadando. Nadando é a ação praticada por a criança nesta imagem. Terceira frase. Luciano está no parque. O que o Luciano está fazendo no parque? Que ação ele está praticando? Ele está correndo. Você vai descobrir a ação que ele está fazendo, observando a imagem e lendo também as palavrinhas. E a última frase. Papai está... O que o papai está fazendo? Qual é a ação que ele está praticando? Ele está lendo um bom livro. Papai está lendo um bom livro. Então, todas essas palavrinhas que a tia Silene completou são ações, são algo que está sendo praticado por uma das pessoas. Então, agora você realiza a sua atividade de classe, fazendo a leitura, fazendo a compreensão da escrita das palavras, para estar acertando tudinho. Então, galerinha, ainda em português, a tia Silene vai passar fazendo a explicação das atividades que você vai realizar em casa, que são propostas para a sua tarefa de casa, que é português, página 125 e 126, são as atividades que você vai realizar em casa. Na página 125, você vai fazer a leitura de um textozinho, observando aí detalhadamente cada palavra, lendo e compreendendo os padrões que você já estudou e fazendo a diferença aí na sua leitura para que ela se torne ainda melhor. Na página 125, você vai realizar as seguintes questões. Leia as palavras das colunas abaixo e circule todas as letras M e N que aparecem. Veja bem, você vai observar o primeiro quadrado, o segundo quadrado, e você vai circular tanto a letra M, quanto a letra N. Tudo que for de letra N, você circula. Tudo que for de letra N, você circula. Ok? Na letra A abaixo diz assim, na primeira coluna, quais são as letras que vêm antes do N? Antes é aqui na frente, antes. E na letra B, pergunta, na segunda coluna, o M vem antes de quais letras? Qual é a letra quais são as letras que vêm antes depois do M? Então vamos lá. Quarta questão. Agora você já sabe, antes de P e de B, usamos a letra M. Antes do P e do B, só pode usar a letra M. Nós já falamos sobre isso lá no padrão silábico do AN, EN, I, ON, UM. Complete as palavras abaixo usando ou o M ou o N. Você vai observar as consoantes que vêm após eles e vai escrever o M ou N. Lembrando que após o M só pode escrever P e B. E após o N pode usar as outras consoantes. Descubra a regra do jogo e continue. Aí tem uma espécie de brincadeirinha para você estar descobrindo e aprendendo com ela. Então, essa é a sua atividade de português. Realiza aí com bastante atenção para estar aprendendo muito mais. Então, galerinha, agora nesse segundo momento, nós vamos estudar o Lida em Mim. Então, corre aí, pegou o seu livro, o Lida em Mim, e vai abrir ele na página 38, atividade de classe,
página 38, atividade de casa, página 39. Então vamos aí, na página 38, você vai iniciar aí o hábito 4. Qual é o hábito 4 do Lida em Mim? Pense, ganha, ganha. E você vai compreender as situações que levam você a pensar, ganha, ganha. Veja bem, líderes encontram soluções que deixam todos felizes. Todos os líderes, eles têm o poder, né, e a potência de fazer com que todos que estejam à sua volta se sintam felizes. Por quê? Porque eles sabem liderar as situações. Então veja bem, conheça 4 formas de pensar ganha-ganha. Como podemos pensar ganha-ganha? Veja a primeira situação aí no seu livro. Veja bem, você vai observar essa situação. Primeiro, se você está nervoso, conte até 10 e se acalme. Se você ficar nervoso por algo que está lhe incomodando, que lhe deixou assim irritado mesmo, você conta aqui na sua mente até 10, que isso vai lhe acalmar. Vai contando e relaxando. Isso é pensar ganha-ganha. Depois que você contar até 10 e começar a se acalmar, você vai. Depois diga o que você quer. Você diz para as pessoas que estão com você ou para aquela pessoa que me irritou o que você deseja. Em seguida, ouça o que a pessoa quer lhe dizer. Você vai ouvir o que a pessoa também quer lhe dizer. Isso se chama diálogo, aonde você fala e ouve. Isso é um diálogo, é uma conversa, onde os dois ou mais pessoas se entendem. Quando um fala e o outro ouve, e quando você ouve e depois você fala, você está praticando um diálogo e está praticando o hábito 4, pense ganha-ganha, aonde você tem a sua vez e os demais também têm a sua vez. Isso é pensar ganha-ganha, onde todos estão felizes, porque o hábito 4 trabalha soluções ganha-ganha, né? Onde você se sente bem, onde você está bem e também faz os outros bem. Isso é um verdadeiro líder. É muito bom pensar ganha-ganha. Por que é bom e importante pensar ganha-ganha? Finalmente pense em uma solução ganha-ganha. Qual seria essa solução ganha-ganha? Aonde você foi ouvido e falou. Aonde você falou e foi ouvido. E todos ficaram felizes. Isso é uma situação ganha-ganha. Agora nós vamos para a página 39, onde você vai realizar a sua atividade de casa. Observe o que está acontecendo com Sofia e Samuca. Sofia e Samuca são 2 personagens do Lida em Mim. Você pode encontrar aí no início do seu livro os personagens. Somente um computador. Sofia e Samuca querem usar o computador ao mesmo tempo. Eles estão bravos e não se entendem. Eles estão brigando, discutindo, porque eles querem usar o computador ao mesmo tempo. Já sabemos que, primeiramente, eles precisam se acalmar, contar aqui na mente até 10 e se acalmar para poder estar realizando, conversando, realizando uma conversa e dando a sua opinião, o seu entendimento e ouvindo também. Ajude-os a ficarem calmos, contando até 10. Para isso, você pode pintar cada quadrinho ou escrever os números de 1 a 10. Quando você for contando e pintando, você vai estar relaxando e vai estar se acalmando. Então vamos lá. Depois de se acalmarem, Sofia diz o que quer. E Samuca também. Sofia ouve Samuca com atenção. E Samuca também ouve Sofia. Eles estão no caminho certo.
Agora, ajude Sofia e Samuca a pensarem em uma solução ganha-ganha e desenhe. Você vai observar aqui, ó, a Sofia e o Samuca vão pensar numa situação ganha-ganha, onde vai deixar os dois felizes, porque líderes praticam isso, a conversa e o diálogo, deixando cada um feliz. E você vai pensar em uma situação e desenvolver aí um belo desenho. Então, capricha aí no seu desenho. Então, galerinha, chegou a hora de corrigir. Hoje nós vamos corrigir português aí na sua página 122. Correu lá, abriu a sua página 122 e vamos corrigir. A primeira questão aí dessa página, que é a questão 6, diz assim: escolha uma das palavras de cada quadro e escreva. Depois faça um desenho para representá-la. Nós temos 4 quadros. Cada quadro tem 3 palavrinhas e você iria escolher uma. É uma resposta pessoal. Tia Silene não pode dar a resposta dela, porque quem tem que escolher são vocês. Então, aqui no primeiro quadrado, teria 3 palavrinhas, onde você iria escolher uma delas e fazer o desenho. Que palavrinhas são essas? Panela, menino ou pena? Você pode ter escrito uma dessas palavrinhas, escolhido, perdão, e desenhado. Segundo quadrado, tinha boné, novelo e banana. Você escolheu uma e escreveu. Terceiro quadrado, tinha cano, canudo e caneco. E no último tinha boneca, limonada e 9. Então, com certeza, você escolheu um e foi uma escolha bem feita. Na 7ª questão, junte as sílabas para formar palavras. Você viu aí no seu livro, aqui os códigozinhos, onde tem a numeração em cima e abaixo tem a sílaba. Você iria observar os números e formar palavrinhas. Que palavrinhas você formou? Veja bem, vamos aqui ler as palavrinhas que você deve ter formado aí com a descoberta. Boneca. Você formou a palavra boneca. Banana. Você formou a palavra banana. Canela. Você formou a palavra canela. Fone. Você formou a palavra fone. Cano. Cano e nabo. Na primeira coluna você formou estas palavrinhas. Na segunda coluna você formou canudo, canudo, janela, formou janela, cana, formou a palavrinha cana, canoa, canoa, formou menino e formou caneta. Você formou aí na segunda coluna essas palavrinhas. E observando e desenvolvendo, você vai compreender que essas palavrinhas são padrões silábicos estudados e que você já consegue fazer a leitura e a compreensão do que cada uma representa. Então, meus amores, essa foi a sua correção de português da sua última aulinha que houve. E a tia Silene se despede de você, deixando um beijo bem grande no seu coração. Fica com Deus. Bom final de semana. Deus abençoe cada um de vocês, juntamente com a sua família. E até segunda-feira. Tchau!